Boa noite, está no ar o Câmara Saúde e hoje nós vamos falar então sobre neurocirurgia. Um avanço para o tratamento de doenças como o Parkinson, tumores cerebrais, dores de cabeça crônica e também epilepsia. Comigo aqui no estúdio o neurocirurgião Leonardo Frigueto. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por essa oportunidade da gente trazer aqui o nosso trabalho, que é realmente a neurocirurgia que nós denominamos assim minimamente invasiva, com o objetivo de tratar os pacientes com a mesma eficácia, mas oferecendo tratamentos, vamos dizer assim, menos agressivos e mais modernos. Esse tratamento, esse procedimento, ele já vem sendo realizado há um certo tempo aqui no Brasil, em especial aqui em Passo Fundo, mas ele vem sendo aperfeiçoado. Então, de forma inédita, aconteceu no interior do Rio Grande do Sul, ali pelos anos 2016, mais ou menos, né? E eu gostaria que o senhor ressaltasse, então, para a gente iniciar a entrevista de hoje, há 7 anos atrás, para os dias atuais, quais foram as mudanças, então, nesse tipo de tratamento, nesse tipo de procedimento? Exatamente. Como eu falei, a medicina tem avançado em várias áreas e foram citadas várias doenças aqui no início da nossa conversa, né? A doença de Parkinson, o tratamento da dor, o tratamento da epilepsia, o tratamento de alguns tumores. Mas o que tem em comum essas técnicas é que, graças às imagens modernas que nós temos hoje, nós podemos usar uma técnica chamada estereotaxia. O nome não é tão importante, as pessoas que estão nos assistindo nos gravarem, mas imaginar que nós podemos hoje mapear o cérebro de uma pessoa através das imagens e, sabendo exatamente o local do cérebro que apresenta um problema, nós podemos fazer essa cirurgia que nós chamamos de neuroestimulação. Um bom exemplo foi o que tu acabou de mencionar, né, Paula? A doença de Parkinson, que nós tivemos o privilégio de sermos o primeiro do interior do estado a implantar em 2016. E hoje a nossa equipe, que trabalha aqui em Passo Fundo e também em Porto Alegre, nós já realizamos mais de 100 cirurgias. Ou seja, não é uma cirurgia que é feita há pouco tempo, não é uma cirurgia que tem um caráter experimental, já tem muitos anos, né? Mas conhecendo o local, nós podemos implantar o que nós chamamos de um eletrodo no cérebro da pessoa. Por exemplo, a doença de Parkinson é uma doença que nós sabemos exatamente o circuito do cérebro que não está funcionando adequadamente. Nós implantando esse eletrodo, ele é conectado a um gerador, que é implantado ao nível do tórax da pessoa. Talvez as pessoas já tenham ouvido falar que parece um marca-passo. Existem algumas coisas até na internet chamando marca-passo cerebral. E graças a esse implante, nós podemos trazer um grande benefício aos pacientes portadores da doença de Parkinson. São estes que o senhor trouxe aqui para mostrar para a gente. Exatamente. Esse é um dos geradores que nós implantamos. Ele é implantado no Parkinson, geralmente embaixo da clavícula, dentro do peito, com o marca-passo cardíaco. E ele dá estímulo elétrico para o eletrodo, né? Eu tenho aqui o eletrodo que pode ser implantado no cérebro. Quer dizer, para o cérebro é um eletrodo bem delicado, né? Mas o grande avanço dessa técnica é que quando nós implantamos no paciente portador de Parkinson, no paciente portador de dor, após o implante, esse estímulo pode ser regulado para cada paciente. Ou seja, quando o paciente está na nossa frente, na nossa clínica e tem esse equipamento implantado, nós podemos regular estímulo a mais ou a menos, de acordo com a necessidade de cada caso. Podemos dar um estímulo maior para a mão esquerda ou para a mão direita. E esse estimulador, inclusive, é uma técnica reversível, ele pode ser, inclusive, desligado, né? Como se fosse programado mesmo. Ele é totalmente programável. E quando é feita a regulagem deste estímulo, o paciente responde de forma imediata? Exatamente, de forma imediata. E esse estímulo é testado na hora da cirurgia. O paciente, na hora de implantar,
esse aparelho, esse neuroestimulador, ele está acordado na sala cirúrgica. Então imagine, a pessoa está tremendo lá, nós colocamos esse eletrodo, existe um neurologista lá na frente testando o paciente, e a gente só encerra a cirurgia com a certeza que foi colocado no local exato, que existe a disfunção no cérebro, na hora que o paciente melhora lá na hora da cirurgia. Nós sabemos que ele está no local perfeito. E depois da cirurgia, geralmente até um mês depois de uma cicatrização, uma recuperação, a gente pode programar daí para o parâmetro ideal para cada caso, verificando não só o tremor, mas também os movimentos, a capacidade dele caminhar melhor e voltar gradualmente a uma vida independente ou a vida mais próxima do que ele tinha antes de ter a doença de Parkinson. Uhum. Esse tipo de procedimento, ele é indicado para que paciente em especial que tenha o Parkinson? São para aqueles pacientes que já não respondem à medicação ou pessoa que já tem o diagnóstico, já está com a confirmação da doença, pode sim então fazer essa intervenção? Uhum. O Parkinson é uma doença extremamente comum, certo? Nós estimamos que 3% da população desenvolve a doença de Parkinson. Isso é um número muito grande, né? E a cirurgia é para casos realmente selecionados. Principalmente aqueles pacientes que já vêm em tratamento há mais de 5 anos no mínimo e que já passaram por vários medicamentos, já vêm tratando com o seu médico e não está tendo mais resposta. Ou seja, imagine uma pessoa que toma os melhores remédios que existem e tem vários remédios para o Parkinson hoje. Nós, inclusive, deixamos de considerar essa doença o mal de Parkinson. Esse termo era o termo de quando não existiam medicamentos, né? Hoje, a doença de Parkinson é um tratamento de uma doença crônica. Como nós pensarmos, por exemplo, um diabético. O diabético tem que se cuidar, tem que tomar medicamento. Um hipertenso tem que se cuidar, tem que tomar medicamento, tem que se exercitar. O Parkinson é a mesma coisa que as outras doenças crônicas. O paciente tem que se cuidar, tem que se exercitar, tem que tomar medicação, ou seja, tem tratamento. Mas uma pessoa que com o melhor tratamento tem uma rigidez tão grande que depende de auxílio para se vestir, para ir ao banheiro, para tomar banho, limita extremamente a vida da pessoa. Essa cirurgia pode significar, então, não a cura da doença, é o tratamento. Mas é um tratamento que volta anos na doença, que permite que essa pessoa possa ter uma vida independente novamente. Uhum. E isso é de um valor extremo. Nós vemos pacientes que são operados, que eram dependentes, e agora conseguem caminhar, se vestir, tomar banho, dirigir seu carro, né? Que é o que a gente no dia a dia nem pensa, né? A gente só pensa nisso quando tem um familiar nosso que não consegue fazer, ou que a gente ouve alguém, né? Uhum. Mas isso não tem preço na vida de uma pessoa. E quem define, doutor, quando esse tipo, então, de procedimento vai ser utilizado? É um médico com o consentimento do paciente, a família, enfim? Sem dúvida. É um médico neurologista, geralmente é um neurologista especializado no tratamento dessa doença de Parkinson. E antes de indicar a cirurgia, nós temos uma série de testes avaliando o equilíbrio, a força, a parte mental da pessoa, né? Ou seja, a gente tem que tratar pessoas que não estejam numa fase extremamente avançada, né? Que já tem algum grau de esquecimento, perda da memória. Ele é um tratamento excelente para pacientes que têm essa falta de resposta ao medicamento, mas que ainda estão lúcidos, são capazes de envolver algumas de suas atividades, ou seja, por isso que é interessante essa oportunidade hoje de falar diretamente para a população, porque muitos podem ter ideia de que, como no passado, antigamente, a gente falava assim, não, tem Parkinson, não tem o que fazer, essa era a ideia de talvez 40 anos atrás, né? Via um paciente numa cadeira de roda, não tinha medicação. Felizmente a medicina avança e essa etapa ficou para trás, mas não dá a ideia de que os pacientes que estão mal não têm o que fazer, né? Buscar a realização de um tratamento desses assim que se identifica que a medicação não está mais fazendo efeito. Doutor, e quanto tempo dura essa cirurgia? Então,
Imagino, claro, que de caso para caso, de paciente para paciente, a gente vai ter um tempo médio de duração do procedimento. Mas qual é o tempo que o paciente entra, fica ali no bloco e sai já com o implante ok, porque como o senhor estava dizendo, só vai sair da cirurgia, a cirurgia só vai ser finalizada quando vocês tiverem a certeza de que está tudo certinho. Né? Mas então, assim, qual seria o tempo médio, né, de duração desse procedimento? É importante a gente falar sobre isso porque eu acabei de mencionar, né, que o paciente fica acordado, né? Será que eu vou ficar acordado numa cirurgia 4, 5, 6 horas? Seria extremamente cansativo, justamente, né? Mas essa cirurgia tem uma peculiaridade. Geralmente o paciente fica, a fase acordada é no máximo 2 horas, certo? Que a gente testa o paciente. Mas a peculiaridade dessa cirurgia é que ela tem um grande planejamento antes. Diferente de uma cirurgia que o médico vai lá e faz a cirurgia só com as suas mãos, sua equipe, nós trabalhamos antes. E trabalhar antes é aquilo que eu estava mencionando para vocês, a gente depende das imagens para mapear o cérebro. Nós fizemos imagens especiais e logo antes da cirurgia nós levamos o paciente para fazer um exame naquele mesmo dia, já com equipamento especial fixado na cabeça, a gente chama de halo. Esse equipamento que nos dá a precisão. Então as imagens, depois da colocação desse halo e fazer as imagens, nós botamos as imagens no computador. E esse computador vai nos guiar exatamente no local em que nós devemos atingir no cérebro. Então essa etapa demora pelo menos umas 2 horas, né? E depois nós temos a fase inicial da cirurgia, que o paciente ainda está dormindo, o paciente acorda e é feito o implante. Essa fase demora em torno de 4 a 5 horas. Depois de tudo pronto, nós implantamos esse gerador, né, que a gente comumente chama bateria, mas não é só uma bateria, ele é um gerador de estímulo que pode ser regulado. E isso então demora mais 1 hora. Então, respondendo a tua pergunta, é uma cirurgia que demora entre 5 a 7 horas, né, o procedimento todo, né? Bem complexa. Mas como era antes? Hoje a gente tem a medicina aqui, a tecnologia a nosso favor. Já temos importantes resultados para os pacientes. Mas e antes de usarmos esse tipo de implante, como que era feita a cirurgia? Como era o procedimento? Exatamente. Porque algo tinha que ser feito, né? Exatamente. Quer dizer, o Parkinson sempre existiu e pacientes sem resposta. Existem vários estudos na nossa área, né? E eu participei de alguns. A cirurgia era feita de forma semelhante. Não haviam imagens tão avançadas, ou seja, tinha menos precisão em identificar aquela área doente do cérebro, mas em vez do implante do estimulador, que pode ser regulado, era feita uma lesão no cérebro. Então, se inseria uma cânula nesse local que estava gerando esse estímulo anormal, que gera o tremor do Parkinson, e se fazia uma lesão com calor, a gente chama radiofrequência. E essa área estava lesada, mas não poderia ser, não era reversível. Aquele efeito atingido naquele momento era final e acabou. Ou seja, se houvesse qualquer situação em que não ficasse o local perfeito, poderia até prejudicar o paciente. Então, houveram casos que, fazendo essa lesão, o paciente não ficou satisfeito, porque não melhorou os sintomas e até poderia trazer alguma perda de força no braço ou na perna, né? Então, sem dúvida, é um grande avanço, né? Inclusive, essa área a gente chama neurocirurgia funcional, né? Claro que o nome já dá a entender que é para alterar uma função de uma forma menos agressiva. Essa cirurgia é feita com um pequeno corte, uma pequena abertura do crânio, não é uma grande cirurgia, né? Então, a gente está tratando o paciente de uma forma mais resolutiva, de uma forma menos agressiva, né? E esse é o objetivo da neurocirurgia moderna, é proporcionar isso aos pacientes, preservar a função. É porque justamente muitas pessoas têm medo, têm receio de serem submetidas a qualquer tipo de procedimento. E quando a gente fala de cabeça, o medo parece que é ainda maior, né? Então,
Hoje, com esse tipo de tecnologia, as pessoas aí tendem a ficar mais seguras. E a gente realmente fala muito com os pacientes, com as famílias, e o medo é uma coisa natural, né? Eu sempre brinco com os pacientes, olha, medo é uma coisa natural, a gente tem medo do dentista muitas vezes, né? Quer dizer, não dá para comparar com um procedimento neurocirúrgico, mas quando a gente coloca isso numa outra perspectiva, né? E vê essa pessoa incapacitada, seja pelo Parkinson, ou seja por outras formas de tremor, ou uma pessoa que tem dor intensa, né? Por exemplo, nós temos uma doença chamada neuralgia do trigêmeo, que dá uma dor intensa no rosto. A pessoa não consegue falar, não consegue engolir, né? A gente começa a ver que esse risco, né? O motivo da pessoa estar no hospital, submeter uma anestesia, se submeter a um implante, existe um motivo muito importante, o que torna essas pessoas a desejarem o procedimento. A maior parte das pessoas que está numa situação dessas consegue compreender que o risco é pequeno, aceita correr esse risco e ainda deseja fazer. Então é uma cirurgia que não existe uma urgência médica, né? Ou seja, não é um tumor maligno que a gente tem que dizer, olha, tem que ser operado. É uma decisão que é construída com o tempo. Geralmente quem pede é o próprio paciente. Então eu acabo escutando o doutor, se eu marcar a cirurgia amanhã eu faço, certo? E o que essa frase denota? No grau de incapacidade, sofrimento pela dor, pelo Parkinson, essa pessoa está passando, né? Uhum. Então quando a gente coloca isso na perspectiva do risco, do benefício, sem dúvida a gente compreende medo, mas não é um motivo do paciente não fazer. Inclusive no caso do Parkinson e da dor, nós conseguimos reduzir a quantidade de medicação do paciente em geralmente 50%. Ou seja, só o grau de medicação que essa pessoa está ingerindo, né? O grau que você pode comprometer a saúde pela quantidade de medicamentos, sem contar inclusive o custo dessa medicação. Essas doenças, elas não são por um mês, por 2 meses, 3 meses, são doenças que a pessoa convive a vida inteira. Uhum. Realmente torna esse procedimento muito efetivo, quer dizer, o risco-benefício dessa cirurgia é muito favorável para o paciente. Certo. Então, no Câmara Saúde de hoje, eu estou conversando com o médico Leonardo Frigueto sobre a neurocirurgia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no próximo bloco, então, vamos falar sobre as outras indicações para esse tipo de procedimento. Nós voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Câmara Saúde está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre neurocirurgia. O meu convidado é o médico Leonardo Frigueto. No bloco anterior nós falamos um pouco sobre este procedimento, em especial para os casos de doença de Parkinson. Mas agora, nessa segunda etapa do programa, doutor, vamos falar em que outros casos temos a indicação, então, desse tipo de neurocirurgia. Claro que a gente já falou de uma forma mais ampla, né? Mas vamos esmiuçar o assunto para os nossos telespectadores. Casos de epilepsia, também temos a indicação, então. Exatamente. Essa técnica menos invasiva pode também tratar outras doenças neurológicas. E o princípio todo que a gente estava comentando, né, dessa neurocirurgia funcional, é que quando nós mapeamos o cérebro e temos condições de atingir precisamente um local, nós podemos também atingir o local que gera crises convulsivas nos casos de epilepsia. Então, muitos casos de epilepsia, que é uma doença bastante comum, acho que a maioria das pessoas já deve ter visto uma crise, ouvido falar de uma pessoa que tem crises convulsivas,
é que mesmo usando várias medicações, muitos desses pacientes persistem tendo crises. Especialmente crianças, é muito comum nos anos iniciais da vida, crianças terem crise de difícil controle, e alguns levam essa crise para a vida adulta. É possível identificar o local que essas crises ocorrem e tratar esse local tanto com a neuroestimulação como com um procedimento que é chamado de radiocirurgia, que se aplica radiação focalizada nessa área doente do cérebro, visando assim o controle das crises. Essa radiação, então, ela não precisa de nenhum corte, nenhum tipo de abertura, digamos, do crânio? Como que é a rádio, então? A radiocirurgia ela é diferente do que a gente conhece por radioterapia, né, que é a terapia do câncer, porque ela, ao invés de ser aplicada em várias sessões, né, as pessoas que já viram alguém tratar um câncer com radioterapia, a pessoa vai vários dias lá. Radiocirurgia é uma aplicação única de uma dose alta de radiação. E ela é muito útil no tratamento de vários tumores, tanto malignos como benignos. E trata também algumas doenças vasculares do cérebro. Tem pessoas que nascem com vasos doentes no cérebro que nós chamamos de malformações arteriovenosas que causam o derrame, o AVC. Ou seja, é chamado radiocirurgia porque essa aplicação focalizada de radiação cura essas doenças. Para o paciente, tem esse benefício de não ser agressivo. O paciente, apesar do nome ser cirurgia, porque é preciso, não existe a cirurgia com corte, com anestesia. O paciente não interna no hospital. Ele vai de manhã cedo no hospital e faz as imagens necessárias para identificar o local exato, faz essa aplicação de radiação e no fim da tarde recebe alta. Esse procedimento de radiocirurgia nós tivemos a oportunidade de criar em Porto Alegre, no ano de 2005, o terceiro serviço do país, que foi lá no Hospital Moinhos de Vento. Agora, no dia 5 de maio, esse serviço vai completar 18 anos de atuação. E nesse local nós já passamos em 1.200 procedimentos de radiocirurgia. Então, um procedimento assim que tem avançado muito nos últimos anos em termos de sua precisão e eficácia. Ele serve tanto para evitar uma cirurgia invasiva, mas também serve para aquele caso que foi feita a melhor cirurgia possível e não é possível retirar todo o tumor. Então, tanto auxilia para uma cirurgia que não foi possível ressecar tudo pelo risco de deixar a pessoa com uma paralisia no braço ou na perna, né? Então, um dos objetivos dessa neurocirurgia minimamente invasiva ou moderna é que antigamente nós aceitávamos tirar um tumor e deixar a pessoa com uma sequela, ou sem falar, sem se movimentar. O objetivo hoje é fazer a melhor cirurgia possível, preservando a função e depois complementar com esse tratamento de radiocirurgia. Tem alguma contraindicação a radiocirurgia? Não tem uma contraindicação, a não ser em alguns casos que ela não pode tratar sozinha, porque quando as lesões são muito grandes, um tumor muito grande, é necessário fazer a cirurgia convencional, vamos dizer assim, aberta antes. Então, realmente, ela não pode tratar todos os tumores, principalmente tumores grandes. A radiocirurgia não consegue resolver sozinha, daí tem que fazer um casamento da cirurgia tradicional com a radiocirurgia. Na combinação. Falamos então do Parkinson, dos tumores, da epilepsia. Agora a gente pode falar também, doutor, sobre dores crônicas. Exatamente. Né? A gente tem também um implante. O doutor estava me explicando antes de iniciarmos a gravação que esse implante vai na medula. Exatamente. Então, como que é o tratamento neste caso? Que pacientes têm a indicação de colocar então esse implante? Porque quando a gente fala dores crônicas, não é simplesmente, eu tenho enxaqueca. Não. Exatamente. Então, em que casos, doutor, a gente pode apelar para essa tecnologia? Então, a queixa mais comum da medicina é a dor, né? Sem dúvida, em todo mundo, a dor lombar é a principal causa, né, de falta ao trabalho, de sofrimento.
esse é um eletrodo que é colocado na medula, o mesmo procedimento parecido que eu falei no cérebro Parkinson, ele é colocado na medula para tratamento da dor, né? E realmente, quando a gente fala de implantar o estimulador medular, é chamado isso aqui, para dor, nós temos uma grande quantidade de pacientes que sofrem de dores, que após o tratamento com diversos especialistas de várias áreas, tanto o neurologista, o reumatologista, o ortopedista, especialista em dor, esses pacientes não têm uma melhora. As doenças mais comuns são aqueles pacientes que fizeram várias cirurgias de coluna e, devido à gravidade do caso, não foi possível resolver totalmente, ou até por cicatrizes que essas cirurgias geram no nervo e causam uma dor crônica. Também pacientes que tiveram tumores, que lesionaram o nervo, principalmente na coluna, sofrem dores, né? Incapacitantes, ou seja, nós estamos realmente falando de pacientes que, mesmo tomando os melhores analgésicos, não têm uma melhora. Sem considerar que muitas vezes o próprio medicamento que tira a dor causa uma sedação na pessoa. Essa pessoa não tem uma vida normal, fica sedado, não consegue se alimentar. A medicação tem seus efeitos colaterais. Quando a gente considera analgésicos, né, em doses altas, principalmente os opioides, né, os parentes da morfina, como se chama, né? Então, esse aparelho também pode ser implantado e, da mesma forma que para o Parkinson, o tremor regulado, nós darmos mais estímulo e menos estímulo e tratar a dor que geralmente é na coluna lombar e afeta uma ou ambas as pernas, mas também pode se tratar em outros locais do corpo, né? Na coluna cervical, para dores no braço, né? E para alguns tipos de dores na face também, né? Como tu bem mencionou, não é a pessoa que tem uma enxaqueca. A enxaqueca tem outros tratamentos, outros avanços, mas não é um tratamento realizado cirurgicamente, mas para alguns tipos de dor, principalmente essa doença chamada neuralgia do trigêmeo, que é uma dor intensa na face, os procedimentos cirúrgicos geralmente resolvem esses casos mais difíceis. Doutor, esses implantes hoje nós não temos disponíveis na rede pública de saúde, né? A rede pública não cobre esse procedimento, essa cirurgia, mas os convênios sim. Então, não é somente particular que temos à disposição essa tecnologia, mas também hoje os convênios também estão fazendo, né, essa cobertura. Então, para as pessoas que imaginam que possa custar absurdamente caro, claro que sim, é uma tecnologia importada, né? Não temos indústrias nacionais que fabricam esses implantes, mas temos à disposição, então, a cobertura dos convênios aqui no Brasil. Exatamente, até nós estávamos conversando que eu tive recentemente na Inglaterra, em Londres, né, nos últimos 3 meses, estou retornando há pouco tempo, e esses implantes, né, o neuroestimulador, para dar um nome, né, tem avançado muito a tecnologia. Envolve um custo devido à tecnologia, mas não é uma cirurgia nova, ela vem avançando muito. Nós fizemos aqui em Passo Fundo desde 2016, em Porto Alegre desde 2006, os meses que eu integro a equipe participaram até da primeira cirurgia feita no estado, ou seja, todas as doenças que os convênios cobrem, essa cirurgia também está na lista de cobertura dos convênios. Diversos procedimentos, como cirurgias cardíacas, como tratamentos do câncer, né, que envolvem quimioterapia, também são de alto custo, mas as seguradoras cobrem custos muito mais elevados do que a gente está falando no tratamento com a neuroestimulação. E é importante mencionar que, em termos assim de saúde pública, de custos, esses pacientes passam a tomar muito menos medicamentos. Os pacientes com Parkinson usam medicamentos de alto custo a vida inteira, ou seja, quando nós avaliamos o resultado de uma cirurgia dessas ao longo de 10 anos ou mais, esse custo é muito viável, muito válido, inclusive para o sistema público de saúde, pela economia que ele é feito, pela qualidade de vida que essas pessoas têm. Então,
É um tratamento que já é feito em vários lugares do mundo, no Brasil em vários centros. Existem poucos lugares no Brasil que viabilizam pela saúde pública, né? Seriam alguns hospitais universitários em São Paulo, o Hospital de Clínicas em Porto Alegre, tem alguns casos, mas eles são casos muito pontuais, não tem assim muitos casos por ano, né? Uhum. Para encerrar a entrevista de hoje, o senhor mencionou que esteve em Londres, né? Ficou 3 meses por lá. E eu acho que é interessante também a gente trazer, embora não seja o foco, né, do Câmara Saúde, mas também trazer aos nossos telespectadores um pouco da visão da medicina em outros países, né? Então, o que temos ou o que o senhor trouxe de novidade que já pode adiantar para a gente desse período, né, que passou fazendo esse aperfeiçoamento em Londres? Exatamente. Eu já trabalho nessa área há mais de 20 anos, né, na neurocirurgia funcional. É basicamente o foco da minha carreira são essas cirurgias menos invasivas, né? Mas mesmo assim eu decidi me atualizar novamente e ir para esse centro em Londres, né? Que é um centro muito importante na nossa área, porque ele tem uma história de 160 anos. Ele é inclusive chamado Instituto Nacional de Neurologia e Neurocirurgia. Então, imaginem um hospital como os que nós temos em Passo Fundo, só que só da nossa área, sabe? Só tem neurologia e neurocirurgia. Ou seja, ele concentra os pacientes da Inglaterra, todos, né? A gente fazia essas cirurgias do Parkinson 4 vezes por semana lá, né? De segunda a quinta, todos os dias. E a gente vê que o avanço realmente para o sistema todo é proporcionar cada vez mais o acesso às pessoas a essa tecnologia, né? Ou seja, as pessoas num país como a Inglaterra têm um acesso mais facilitado, né? Se nós tivéssemos um acesso mais facilitado, nós teríamos muitos casos, nós temos muitos pacientes esperando para conseguir essa cirurgia, mas o grande avanço está nessa precisão de nós poder entender melhor o funcionamento do cérebro através de imagens sofisticadas e a precisão de nós atingirmos somente a área doente, preservando a função cerebral. Esse é o caminho que a gente vê o avanço, todos os esforços e os dinheiros em pesquisa, os investimentos em pesquisa lá em Londres, lá na Inglaterra, têm focado isso, né? Ou seja, a capacidade de nós usarmos ou a radiocirurgia para tratar um ponto exato do cérebro, ou a neuroestimulação para bloquear exatamente o ponto de dor, para bloquear exatamente o tremor, fazer a pessoa caminhar melhor bloqueando o Parkinson. Quer dizer, o avanço está nesse caminho e também um grande esforço no desenvolvimento de melhores medicamentos, né? Tanto a doença de Parkinson, como um esforço muito grande para tentar maneiras de melhorar a prevenção das doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, né? Uhum. Quer dizer, o que nós podemos fazer, já que a nossa população está envelhecendo mais, nós vivemos mais, né? Então, uma das coisas que a gente sempre fala na nossa área é que a gente está tratando doenças que estão aumentando porque nós vivemos mais. O maior fator de risco para mim ter Parkinson ou Alzheimer é a minha própria idade, né? Porque vivemos mais ou pelo estilo de vida que estamos tendo hoje, que é diferente do estilo de vida que os nossos pais, que os nossos avós tinham. É muito interessante essa colocação, né? Quer dizer, tem vários fatores, mas quando a gente fala nas doenças degenerativas do cérebro, a idade é muito importante. E elas são doenças que elas atingem o ser humano no mundo todo. É muito interessante, por exemplo, essas doenças existem no Brasil, nos Estados Unidos, na Suécia, no Japão, na mesmo número, na mesma incidência, né? Como se fosse uma doença do cérebro do ser humano, tem que ser melhor conhecida, porque se nós formos comparar o nosso estilo de vida aqui no Rio Grande do Sul, o estilo de vida no japonês, né? A comida é diferente, o estresse é diferente, tudo é diferente. E as doenças neurológicas são iguais. Por isso que é muito interessante que o mundo todo está pesquisando isso. E a gente espera que também essa questão assim, da prevenção possa também melhorar nos próximos anos, né? Eu falei para encerrar, mas agora eu vou ter que perguntar a última. A gente sabe que o seu tempo é precioso, né? A agenda do médico é sempre corrida, mas
Que dicas a gente pode, então, dar ao nosso telespectador para que já comece aí inserindo alguns hábitos, algumas questões para evitar ou para postergar, né, qualquer problema neurológico, qualquer doença neurológica? Exatamente, esse é um ponto-chave, né, que nós acreditamos que alguém que descobrir uma prevenção real em termos de um medicamento que a gente possa usar, essa pessoa vai ganhar o Prêmio Nobel de Medicina, né, porque não existe. Mas ao mesmo tempo que não existe um comprimido que eu possa tomar que venha prevenir isso, existe um conhecimento todo que está sendo desenvolvido e muito estudado, tá? Nós podemos dividir isso pelo menos em duas partes. A primeira parte é que o que nós podemos fazer é cuidar da nossa saúde, tá? As doenças neurodegenerativas têm cada vez mais relação com fumo, excesso de álcool, obesidade e cuidar, fazer nossos exames, né? O colesterol elevado, diabetes, isso sim leva a um envelhecimento precoce do cérebro, né? Quer dizer, eu tenho 65 anos, mas meu cérebro tem uma idade cronológica mais avançada, isso aumenta o meu risco de doença degenerativa. Um outro estudo que surgiu ano passado, até eu tive num congresso lá em Viena, na Áustria, foi apresentado, que mostrou um dado muito interessante, que além de cuidar da saúde, a interação social é muito importante. Então estudaram pessoas que têm uma vida familiar adequada, têm amigos, têm uma vida social, interação de pessoa com pessoa. Um dos grupos que foi estudado foram os grupos que frequentam a igreja. São grupos que têm uma amizade muito grande, se encontram domingo e que convivem durante a semana, tiveram menos perda de memória, um envelhecimento mais saudável que pessoas mais isoladas. Vejam bem, não é nem um remédio maravilhoso. Se nós for pensar, é o básico do ser humano, a convivência, que hoje está ganhando um valor muito maior, porque está mostrando que esse convívio social também é um estimulante muito grande para o cérebro, ou seja, para evitar as doenças que nós desenvolvemos ao longo da vida, né? Então, no Câmara Saúde de hoje, eu conversei com o neurocirurgião Leonardo Frigueto sobre a neurocirurgia e algumas doenças como o Parkinson, a epilepsia, dores crônicas e tumores cerebrais. Dr. Leonardo, obrigada pela participação, pela sua disponibilidade, por abrir uma brechinha, né, na agenda e participar e esclarecer as principais dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar diretamente para as pessoas sobre esses avanços e sobre realmente a área que a gente trabalha e se dedica e poder passar realmente o que tem acontecido de novidade nessa área. Obrigada, uma ótima noite. Igualmente, obrigado. Boa noite também a você que acompanhou Câmara Saúde de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!